Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 8 de fevereiro, hoje quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a vivenciarmos então este caminho, um caminho onde vamos compreendendo, vamos aprendendo, vamos acolhendo a palavra de Deus em nossa vida. O Senhor que nos dá a sua palavra é como um grande artesão que procura então, por meio do seu amor, ir criando, ir formando a criação, e dentre a criação nós como obra-prima, como nós vamos observar e já observamos no dia de ontem, sobretudo a partir da primeira leitura. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós, na primeira leitura de hoje, do capítulo 2, versículos 4 a 9, e depois versículos de 15 a 17, leitura do livro do Gênesis, nós observamos então o Senhor, nesse ato da criação. No dia em que o Senhor fez o céu e a terra, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia o homem para o cultivo do solo. Então, a segunda criação, como nós dissemos, mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, no dia de ontem, sobretudo, ainda nós víamos a primeira criação. Hoje, de forma bem mais precisa, a segunda criação, ou a segunda narrativa, melhor dizendo, da criação. Então, nós temos dois relatos da criação no livro do Gênesis. Então fala da criação do homem. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Então coloca o homem neste jardim, no Éden, no jardim aonde passa a viver.
No jardim, o Senhor fala, o Senhor Deus faz brotar todas as plantas, todas as árvores, né? Frutos atraentes, saborosos ao paladar, poderíamos assim dizer, e no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nós temos aqui, sobretudo nesta narrativa? Vai falar, né, do pedido de Deus para o homem para que ele não coma do fruto que está no meio do jardim. Então, essa orientação. Deus fala, somos convidados a ouvir, somos convidados a obedecer. Podes comer todas as árvores do jardim, de todas as árvores, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Então nós já estamos aqui, amados irmãos e irmãs, praticamente já iniciando essa realidade da queda, como o pecado adentrou o mundo, pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Um fruto traz a morte, um fruto trouxe o pecado, mas é importante entendermos, sobretudo, não é o fruto em si mesmo, mas a desobediência, a capacidade de que o homem e a mulher teve de deixar ser seduzido por aquele convite, sereis como deuses. Essa então é algo que brota, esse impulso do coração humano, e nós só devemos pedir ao Deus da graça, Deus da vida, que por meio da virtude e da humildade o nosso orgulho possa ser, de fato, esmagado, pois somos criaturas, fomos constituídos por amor e nós não devemos nos colocar no lugar de Deus. Digo que os alimentos ou o fruto em si não é o problema, porque o Evangelho vai dizer então sobre a realidade do impuro e do puro. Novamente, esse discurso, São Marcos começa a trabalhar a lei da pureza. Então, Jesus fala a todos, o que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Então, se nós formos tomar a palavra de Jesus no Evangelho e transportarmos para a primeira leitura, é justamente isto, né? Foi esta iniciativa do coração humano de querer se colocar no lugar de Deus que fez com que o mal, a morte, o pecado adentrasse ao mundo. Jesus fala então que é o que sai do interior. Ele fala para uma grande multidão. Quando chega em casa, os discípulos perguntam a Jesus, mas nós não entendemos, Senhor. Nos explique melhor. Então Jesus, nem vós, será que não podeis compreender? Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada torna o homem impuro que vem de fora, mas aquilo que sai do seu íntimo, do seu coração, do interior. E isso nós contemplamos no tempo atual. A capacidade do ser humano de fazer o bem, mas também a capacidade que tem o ser humano muitas vezes de se perder e realizar o mal. Então, nós precisamos lutar com a graça e o auxílio de Deus para purificar o nosso coração, para purificar a nossa vida, a nossa alma. Que caminho nós podemos tomar? Um dos mais belos caminhos que nós vivemos de purificação do coração para emendarmos a graça de Deus é por meio do sacramento da reconciliação, da confissão, que nos leva a reconciliar-nos com Deus, e também nós precisamos, neste caminho de reconciliação, procurarmos sempre nos alimentarmos da palavra do próprio Senhor e da Santíssima Eucaristia. Por isso, nós não podemos nos dar ao luxo de nos apartarmos da celebração eucarística, sobretudo aos domingos. As mesas da palavra e da Eucaristia nos alimentam, nos dão um testemunho da partilha, da solidariedade uns para com os outros, pois o Senhor é solidário para conosco, para que assim também possamos ser com os nossos irmãos e irmãs. Por isso que o Senhor purifique o nosso coração, nos conceda a graça
de vivermos segundo a sua vontade, para que a nossa boca proclame aquilo que o Salmo, no dia de hoje diz o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize, alegra-se, ó minha alma, ao Deus que nos ama, ao Deus que tanto me quer bem, ao Deus que me convida a estar sempre em sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.